porque a corrida eleitoral lá em São Paulo continua fervendo e agora é hora dos candidatos, então, mostrarem a cara na TV e mostrarem a sua campanha também no rádio, os dois, ambos aí com o mesmo tempo de campanha no rádio e na TV. Momento também de pesquisa Datafolha, mas quem vai falar sobre isso não sou eu não, viu? É Fábio Leite, diretor lá da sucursal do Metrópolis de São Paulo, que está acompanhando de pertinho o segundo turno das eleições. Fábio, já me escuta? Boa tarde, Neila. Já estou aqui conectado. Boa tarde a quem nos acompanha. Segundo turno começou quente, porém com um balde de água fria na campanha do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Esse resultado do Datafolha que você mencionou aí foi muito frustrante para o candidato do PSOL, né? Mostrou o Nunes com 55% e o Boulos com 33%, uma diferença de 22 pontos percentuais, uma diferença muito grande e muito difícil, Neila, de ser revertida num prazo tão curto, que é esse do segundo turno, né? O segundo turno que é no dia 27 de outubro. Para além dessa diferença grande, tem outros dados do Datafolha aqui que mostram o desafio que o deputado Guilherme Boulos tem pela frente, né? Eu separei alguns deles aqui, porque eu vou listar. Por exemplo, segundo o Datafolha, 85% dos entrevistados já estão totalmente decididos em quem votar. Então, você reduz ainda mais essa margem de quem pode eventualmente migrar, né, do lado do Nunes para o Boulos. Outra coisa, a gente falou ontem aqui no programa, que o Boulos estava acenando para os candidatos, para os eleitores do Pablo Marçal, que foi o terceiro colocado no primeiro turno. O Marçal ficou uma diferença muito pequena para o Boulos e para o Nunes, né? E por isso ficou fora do segundo turno. Ele teve mais de 1.700.000 votos, só que a pesquisa mostrou ontem que 92% dos eleitores do Marçal rejeitam o Boulos. Ou seja, 84% já declararam que vão votar no Nunes no segundo turno, apenas 4% no Boulos. Outra coisa muito negativa, o índice de rejeição do Boulos está muito alto, né? A gente tinha falado ontem da rejeição na Paraná Pesquisas, o Datafolha trouxe um índice ainda maior, 58% de rejeição para o Boulos contra 37% do Nunes. Então a gente vê que é um cenário de fato muito difícil e, como você disse, hoje começou a campanha no rádio e na TV e deu para perceber na TV agora, né? Deve estar acontecendo agora no horário do almoço. No rádio de manhã a gente já viu o que o Boulos, né, principalmente o Boulos, que é quem precisa atrás do resultado, vai apostar. Ele trouxe muito a imagem da Marta, que ficou um pouco escondida no primeiro turno. Então a Marta apareceu muito nessa propaganda de rádio, agora uma propaganda em tempos iguais, né, 5 minutos para cada um, e também muito a figura do presidente Lula. O mostrou também que dos apoiadores do presidente Lula, 63% declaram voto no Boulos e 31% no Nunes. Então, eles enxergam aí uma margem de crescimento entre os apoiadores do presidente Lula, né, para votarem no Boulos. Então, o Boulos trouxe hoje na propaganda. Nós perdemos contato com o Fábio. Muita coisa. Me conta se a gente consegue recuperar contato com o Fábio. Me ouve? Até onde parou aqui? Eu estava falando. Da Marta, da participação da Marta na campanha no rádio. Tá, então ele explorou muito a Marta e também o Lula, né? Porque o Lula é um importante cabo. O Datafolha mostrou que 63% dos apoiadores do Lula declaram voto no Boulos e 31% no Lula. Não sei reverter esse quadro muito difícil. Então ele trouxe na campanha, na propaganda do rádio hoje cedo, ele trouxe uma mensagem de distância do Lula para mostrar que tem essa relação de intimidade. Colocou o Lula dizendo que assina qualquer documento em branco para o Boulos. Enfim, da mesma forma, o Nunes, já sabendo disso, levou um questionamento, dizendo, olha, se o PT realmente gosta do Boulos, por que nunca deu um cargo para ele e tal? Fazendo essa provocação. Enfim, de reversão.
Bom, a gente perdeu o contato com o Fábio, mas ele estava falando a respeito dos resultados aí da última pesquisa que foi feita pelo Datafolha sobre a intenção de voto dos paulistanos, o que mostra aí uma discrepância entre os votos para Guilherme Boulos e para o atual prefeito Ricardo Nunes. Isso porque nós falamos aqui ontem no Boletim Metrópolis que Boulos ia correr atrás agora dos votos dos eleitores de Marçal. E nessa pesquisa já se mostrou uma grande rejeição dos eleitores de Marçal para Guilherme Boulos, aí um ponto a menos para Guilherme Boulos, um problema, e ele vai ter que reverter. Ontem também o Fábio veio aqui no Boletim para falar que Boulos iria bater forte na questão das escolas, que era um projeto do próprio Marçal e que ele englobaria esse projeto de Marçal na campanha dele próprio, de Guilherme Boulos. Agora, é interessante, e inclusive eu vi várias análises sobre isso, que Guilherme Boulos não estava utilizando a presença e o poder de Marta Suplicy, que já foi prefeita de São Paulo e que tem grande poder, principalmente em várias regiões específicas da capital paulista. Ela que criou aquele projeto CEL de escolas e que foi super bem aprovado lá na capital paulista. Vamos ver como é que vai ser agora, se ele vai de fato utilizar a Marta, como o Fábio acabou de contar pra gente, que está utilizando aí já o nome de Marta Suplicy na campanha no rádio. Hoje à noite tem campanha, então, na TV. A gente continua acompanhando o segundo turno das eleições, campanha para o segundo turno das eleições. Qualquer novidade, claro, a gente conta para vocês nos nossos boletins diários a partir de segunda-feira. E você acompanha também no fim de semana toda a notícia quentinha no nosso portal metrópolis.com.